Fala pessoal, tudo certo? Eu me chamo Lucas Campos e hoje eu tô fazendo minha estreia aqui pelo canal da Missão Esportes para falar sobre as rodadas finais do Brasileirão. Hoje a gente vai discutir quem deve ser o campeão do Brasileirão de 2024. Então já começa o vídeo dizendo que hoje a gente vai falar sobre 3 times: o Fortaleza, o Palmeiras e o Botafogo. São os 3 times que estão brigando lá em cima. Claro que nós temos outros 2 times que estão correndo por fora, que é o Internacional e o Flamengo. Porém, as chances são muito pequenas de título. Então vamos focar nesses 3 primeiros times da tabela. O Botafogo líder com 69 pontos, o Palmeiras o vice-líder com 67 e o Fortaleza terceiro colocado com 63. O Fortaleza ainda joga hoje contra o Fluminense lá no Maracanã e é um jogo que pode decidir muita coisa. Se o Fortaleza vence hoje, ele acaba encostando no Palmeiras e no Botafogo. Porém, se ele é derrotado hoje, acontece alguma caso do Fluminense, que está brigando pela zona de rebaixamento, é um time muito cascudo ali, pela posição que ele está na tabela, é um time que tem que pontuar, é um jogo bem complicado. O Fortaleza é muito mais time, eu acho, que pontua, só que também é um jogo muito aberto, digamos assim, né? É um jogo que pode acontecer muita coisa, é um jogo que vale muito para os 2 times. Então fica essa incógnita. O Botafogo e o Palmeiras já tem 34 jogos. Então a gente vai focar um pouco mais nisso. Primeira coisa, vamos falar sobre os momentos do time, né? A gente tem um Botafogo que tem algo que pode atrapalhar muito nessa disputa pelo título do Brasileirão, que é a final contra o Atlético Mineiro no dia 30. Eles têm uma partida muito importante, que é essa final, a primeira final da história do clube. Então é uma partida enorme, vale um título muito grande e que é o principal foco do Botafogo na temporada. Acontece que essa final vai ser jogada bem no meio ali da disputa do Brasileirão, inclusive alguns dias depois do jogo contra o Palmeiras, que deve ser, digamos que a final desse Brasileirão, certo? Então a gente tem um Botafogo que vem de alguns tropeços, como contra o Atlético Mineiro e contra o Cuiabá, que eram jogos que devia ter pontuado, acabou não pontuando. O Palmeiras aproveitou e pontuou muito bem, e agora chegou comendo pelas beiradas e encostou no Botafogo nessa briga pelo título. Então nós temos 2 times que estão em momentos muito diferentes. A gente tem o Palmeiras numa subida, numa crescida, numa escalada, que está começando a conquistar mais pontos, está começando a encostar ali, e que só está disputando uma competição, que é o Brasileirão. Desde a eliminação do Palmeiras para o próprio Botafogo na Libertadores, o Palmeiras só tem o Brasileirão para disputar. E isso deu uma vantagem muito grande para o Palmeiras, que pôde focar somente suas energias nesse Brasileirão. Já o Botafogo teve que dividir seu elenco e dividir o seu foco entre a Libertadores e o Brasileirão. Isso acabou tirando alguns pontos do Botafogo, pontos importantes. Caso o Botafogo tivesse feito esses pontos nos últimos jogos, por exemplo, como contra o Atlético Mineiro e contra o Cuiabá, a decisão já estava feita. O Botafogo já era campeão do Brasileirão praticamente. Então, o Botafogo, que agora está pressionado por conta da baixa diferença, tem um Palmeiras que está acostumado a brigar nessa posição aí, colado nele. Não é de hoje que o Palmeiras chega comendo pelas beiradas e acaba conquistando o Brasileirão. Isso é até um clichê do time do Abel Ferreira. A gente viu nos últimos Brasileirões que o Palmeiras ficou pouco tempo na liderança e lá para as rodadas finais acabou assumindo a liderança e pescando o título. O Palmeiras é muito bom nisso, é um time que na hora da pressão, apesar de não ser o melhor elenco do país e muito menos o melhor futebol do país, é um time que quando chega na hora da pressão tem um elenco muito capacitado para isso. Acaba se sobressaindo muito bem nos momentos onde precisa pontuar crucialmente, diferente do Botafogo. A gente viu aí nos últimos anos que o Botafogo ele deu umas dormidas nas rodadas finais, inclusive perdendo o campeonato onde ele chegou a abrir 13 pontos para o segundo colocado na segunda etapa do campeonato. Então tem também esse fantasma do Botafogo, tem esse viés muito importante. A gente tem um time que está acostumado a chegar lá e brigar nas rodadas finais e conseguir, e um time que é um projeto em expansão, é um projeto que está crescendo agora que está começando a brigar pelos títulos e acaba que não teve experiências muito boas nos últimos anos. Então isso é algo que conta muito a favor do Palmeiras também. Além do Palmeiras só jogar o Brasileirão, o Palmeiras tem esse fator, o fator da Abel Ferreira, que é um técnico que sabe muito bem jogar o Campeonato Brasileiro, sabe muito bem brigar no final desse Campeonato Brasileiro, e é um time que entrega pontos de uma forma muito difícil. É muito difícil o Palmeiras, nessas retas finais, valendo algo, entregar os pontos, perder jogos. E correndo ali por fora a gente também tem o Fortaleza. O Fortaleza tem um ótimo time, uma equipe muito bem treinada pelo Vojvoda, é um time excelente, porém eu ainda tenho minhas dúvidas. Fortaleza é um projeto que está crescendo muito. Eu acho que nos próximos anos vai pescar alguma coisa grande, de verdade, eu acredito nisso. Até acho que é um modelo a ser seguido pelos outros times, a gestão do Fortaleza. Porém, está brigando com outros 2 times que estão muito mais fortes na disputa. Fortaleza hoje está a 6 pontos de distância do líder Botafogo. Se vencer hoje, diminuir essa distância para 3, é verdade. A disputa ainda fica, para mim, muito entre Botafogo e Palmeiras. Com esse asterisco que o Fortaleza pode surpreender e comer pelas beiradas e conquistar esse título. Eu acho algo difícil pelo elenco que tem e também é um time que não tem tanta casca assim nessa disputa.
está disputando com outros dois times que estão muito mais acostumados a brigar ali em cima. Então, por mais que o Fortaleza esteja fazendo um grande campeonato, eu tiro um pouco eles dessa disputa. Acho que, no fim, a decisão vai ficar mesmo entre Palmeiras e Botafogo. Tendo todo esse pressuposto definido, vamos para o que é mais importante, que são a sequência dos jogos dos times. Analisando aqui friamente, quem tem a sequência mais tranquila é o Palmeiras. Os três times têm uma sequência bem complicada. Os três times vão pegar jogos bem complicados, porém o Palmeiras ainda é o time que tem mais chance de pontuar nas rodadas finais. Vamos entender por quê. Primeiramente, enfrenta fora de casa o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é um time que já foi rebaixado com algumas rodadas de antecedência, não briga por mais nada. Então é ali meio que um ponto garantido para o Palmeiras. Depois, jogando em casa, enfrenta o Botafogo. É uma partida que é quase uma final, é um confronto direto ali entre os dois times que estão brigando mais em cima na tabela, e é um jogo que está mais favorável para o Palmeiras. Em campo, é uma partida muito complicada, são os dois melhores times do Brasil e os dois times que estão ali em cima. Porém, o Botafogo vai disputar essa partida 4 dias antes da final contra o Atlético Mineiro. Então o Botafogo tem que dividir essa atenção entre duas finais. Acontece que o Palmeiras só disputa o Brasileirão. Então o Palmeiras chega muito mais condicionado, até porque o Botafogo vai ter que pensar em viagem, vai ter que pensar em jogadores que podem se lesionar, vai ter que pensar em outra decisão. O Palmeiras só tem aquele jogo e também ainda joga em casa. Então tem esse viés, esse relance aí pro Palmeiras sair na frente. Depois enfrenta o Cruzeiro jogando fora de casa. O Cruzeiro é um time que provavelmente ali nas retas finais vai estar brigando pela Libertadores, vai estar brigando por essa vaga direta na Libertadores. Porém o Palmeiras é muito mais time que o Cruzeiro. São duas éguas completamente diferentes. Eu acho também que vai dar Palmeiras. Depois, ainda jogando em casa, enfrenta o Fluminense na última rodada. Pelo andar da carruagem, o Fluminense na última rodada ainda vai estar brigando ali contra a zona de rebaixamento. Vai dar tudo de si no último jogo, claro, mas também são duas éguas completamente diferentes. O Palmeiras é muito mais time que o Fluminense, não tem nem comparação. E o Palmeiras na reta final ali é um time que geralmente cresce muito. Então eu também creio que são mais 3 pontos conquistados pelo Palmeiras. E aí a gente tem a sequência do Botafogo. Primeiramente enfrenta o Vitória, que é um time que está numa subida muito grande. Saiu um pouco ali da briga pela zona de rebaixamento para entrar, quem sabe, numa briga pela Sul-Americana. Por mais que tenha essa subida, eu ainda acho o Botafogo muito mais time e o Botafogo muito mais condicionado a vencer esse jogo. O Vitória pode aprontar alguma coisa, eu boto esse asterisco, que é um bom time que está vivendo um bom momento, só que eu acho que é uma vitória do Botafogo ali. E depois enfrenta o Palmeiras, jogando fora de casa, e é aquele confronto que a gente já falou, o Palmeiras chega muito mais condicionado, eu aposto numa vitória do Palmeiras. Depois enfrenta dois jogos bem complicados, que primeiramente fora de casa, lá no Rio Grande do Sul, enfrenta o Internacional. O Internacional vem de 15 jogos sem perder, é um time que também está brigando pelo título, ali nas rodadas finais, vai estar brigando ponto a ponto também, provavelmente, e vai estar jogando com a força da sua torcida. É um jogo extremamente complicado para o Botafogo, o Internacional provavelmente vai dar a vida para terminar o máximo ali na tabela, então é um jogo muito complicado que eu boto um empate ou quem sabe uma derrota do Botafogo. Vai ser difícil, é um jogo extremamente complicado. Depois, jogando em casa, a gente tem o Palmeiras, que é outro time que está brigando ali pela Libertadores. Então o Botafogo nessa reta final, o Palmeiras vai enfrentar dois times ali que estão caindo um pouco mais, enquanto o Botafogo enfrenta dois times que estão brigando ali em cima pela Libertadores. Então a gente já vê que a sequência vai ser muito diferente. O Palmeiras tem uma reta final de campeonato muito mais tranquila que o Botafogo, por mais que não seja fácil. Então isso também bota o Palmeiras na frente ali pela briga pelo título. Agora vamos falar do Fortaleza. Hoje enfrenta o Fluminense. É um jogo extremamente complicado. O Fluminense vai dar a vida contra o Fortaleza. O Fluminense vai estar jogando em casa. O Fluminense está brigando contra a zona de rebaixamento. É quase uma final. Todos os jogos daqui pra frente pro Fluminense são uma final. Então é um jogo muito complicado pro Fortaleza. Tá mais pro Fortaleza ganhar, claro. Só que fica aí a dúvida, porque é um jogo de vida ou morte realmente pro Fluminense. Depois, jogando em casa, enfrenta o Flamengo. O Flamengo já não briga por mais nada, é verdade. Só que o Flamengo atualmente é o time que mais tem pressão da torcida por resultados. Sempre foi assim. Então é um jogo muito complicado pro Fortaleza. Mesmo que o Flamengo não brigue por nada, o Flamengo vai lutar por esses 3 pontos com certeza para terminar o máximo ali em cima. O Flamengo também está brigando pelo título. Claro, é muito difícil, eu acho. Porém, ele vai tentar esses 3 pontos com certeza. Então é outro jogo difícil. O Fortaleza já tem 2 jogos extremamente difíceis nessa sequência. Depois enfrenta o Vitória. É um jogo ali que tem muita carga por ser um clássico regional. E como eu disse, o Vitória é um time que está em subida, é um time que está brigando ali embaixo, está começando a sair da disputa pelo Z4, entrando numa disputa pela Sul-Americana. Então outra partida dificílima pelo Fortaleza. O Fortaleza vai jogar fora de casa, então tem essa complicação também. Depois enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa, é um ponto aí quase garantido para o Fortaleza, porque últimas rodadas o Atlético Goianiense já rebaixado, não brigando por mais nada. Então é um ponto bem fácil para o Fortaleza.
E na última rodada enfrenta o Internacional, o Fortaleza jogando em casa, porém o Internacional ainda provavelmente ali brigando pelo título, um time muito cascudo, um time que está vindo muito bem no campeonato numa crescente absurda com o Roger Machado. Então o Fortaleza, dos três, é o time que tem a sequência mais difícil ali, não pelos times que vai enfrentar, porque se olhar no papel é o time que vai enfrentar as equipes mais fracas. Porém, se olhar em todo o contexto, o Fortaleza é o time que vai enfrentar equipes que estão brigando por muita coisa. Vai enfrentar equipes que estão brigando ali para não cair, por título, por classificações sul-americanas e times que estão em subida. Então é uma sequência muito complicada para o Fortaleza que não tem essa casca toda. Infelizmente, acho um ótimo time, como eu já falei ali atrás. É um time muito bem treinado, capacitado, porém ainda não para brigar ali pelo título. Tendo em vista toda essa sequência de jogos, toda essa disputa ainda que o Botafogo vai ter numa final de Libertadores, o momento dos times, os que vêm crescendo, os que vêm abaixando seu rendimento, na minha opinião, eu, Lucas Campos, acredito que esse título vai acabar indo para o Palmeiras. Não é de hoje que o Palmeiras é uma equipe que sabe muito bem brigar ali na reta final do Brasileiro. Na Liga, o Palmeiras é o time a se bater sempre, por mais que comece mal, por mais que comece tropeçando, sempre é o time a ser batido. Então o Palmeiras chega novamente agora. O erro do Botafogo foi ter tido esses tropeços pontuais que deixaram o Palmeiras chegar. Eu sei que é uma frase muito clichê, mas não podia deixar o Palmeiras chegar. Esse foi o erro do Botafogo. Tropeçar em jogos que não podia ali, jogos que devia ter conquistado os pontos e que jogou melhor que o adversário, como contra o Cuiabá e o Atlético Mineiro. E o Palmeiras veio com seu elenco montado ali, conseguindo se recuperar e chegou nessa reta final. O Palmeiras é um time que tem muito mais jogadores que estão acostumados a ganhar e a brigar por títulos. É um elenco muito mais capacitado mentalmente e ali também fisicamente, porque não vai ter o desgaste de estar disputando uma final continental no meio dessa disputa. Eu concluo aqui, dando meu veredito, eu acho que o Palmeiras vai conquistar esse título. Bota asterisco, que é uma reta final de campeonato muito indecisa, muito confusa. Porque vai ter muita coisa, tá muito embolotada ali em cima na parte final da tabela. Essas últimas 4 rodadas vão ser uma loucura, porém, por todo o contexto, por toda a qualidade do elenco e por tudo que a gente já viu nos últimos anos, eu acho que o Palmeiras de Abel Ferreira vai acabar conquistando outro título. Então por hoje é isso, pessoal. Aqui ficou minha análise sobre essa reta final do Brasileirão. Espero que vocês tenham gostado. Foi minha estreia aqui no canal da Missão Esportes. Se tudo der certo, novamente sexta-feira a gente vai se ver. Se quiser acompanhar mais conteúdos como esse, mais análises, eu sempre estou postando conteúdos diários lá no Instagram do Linha de 3. Eu recomendo muito conferir, não só porque é o meu conteúdo, mas porque eu julgo que é muito bom. E é claro também, já pode se inscrevendo aqui no canal da Missão Esportes, seguindo em todas as redes sociais, diariamente também conteúdos muito bons. Além de mim, tem toda uma equipe maravilhosa que está sempre ali dando o melhor para produzir conteúdos incríveis. Vale a pena sempre conferir ali todos os conteúdos. É isso, pessoal, até semana que vem.